Nós consumimos uma quantidade relativamente grande de produtos no nosso dia a dia. Alimentos, embalagens, produtos de consumo. E esses itens, depois de serem utilizados, geram uma quantidade de resíduos significativa. Agora, a minha pergunta é: você sabe descartar corretamente todos esses diferentes tipos de resíduos? Bom, quer saber um pouquinho mais sobre isso? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um vídeo na série Plástico para Todos e mais um vídeo onde eu vou fazer um review de um e-book do Movimento Plástico Transforma. E o livro desse mês é Como Descartar Resíduos Corretamente aí na sua casa, né? Então fala sobre o descarte correto dos diferentes tipos de resíduos que a gente gera no nosso dia a dia. Embalagens, produtos de consumo, até mesmo restos de alimentos, alguns tipos de produtos que tem que ter um cuidado especial no descarte. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, quiser conhecer esse e-book do Movimento Plástico Transforma, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas olha só, é importante você se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, a sua curtida nesse vídeo para ele ser entregue para um número cada vez maior de pessoas. Mas esse vídeo aqui é para todo mundo, não só para profissionais da área, para todo mundo que utiliza produtos e gera resíduos e precisa descartar esses resíduos no dia a dia. Então, praticamente todo mundo vai ter interesse em assistir esse vídeo, então compartilha o link desse vídeo nos seus grupos de discussão, nos grupos da família, grupos de amigos, da academia, enfim, com todo mundo que tem interesse em ser um pouco mais sustentável, ser um pouco mais consciente na hora de descartar os resíduos que gera no nosso dia a dia, tá? E lógico, compartilha também com os profissionais da área de plásticos. Me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol, para receber conteúdo por lá também. Conhece os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo. E considera participar da minha campanha no Apoia-se. O card está aqui em cima, o link na descrição do vídeo. E aí você me ajuda a continuar criando conteúdo como esse, que ajuda profissionais da indústria e também traz informação relevante para a sociedade a respeito dos materiais plásticos. Fechado? Bom, vamos lá. Como sempre, eu não vou ler o livro na íntegra, eu vou fazer alguns comentários, vou fazer uma visão geral a respeito do que tem nesse livro. Eu quero que você baixe o livro e leia esse livro do Movimento Plástico Transforma. E eu não vou deixar o link para você baixar o livro diretamente. Eu vou deixar o link da página do Movimento Plástico Transforma para você entrar lá e conhecer o movimento, conhecer todas as ações, e ter muito mais informação a respeito dos materiais plásticos. E lá dentro você vai ter a seção de downloads, onde você pode baixar esse e muitos outros livros, alguns dos quais a gente já fez o review aqui no canal. Legal? Mas agora, aí na tela para você, o livro desse mês, que é Como Fazer o Descarte Correto de Resíduos na Sua Casa. Tá? Então, olha, a gente consome uma quantidade de produtos significativa todos os dias. E após o consumo, é gerada também uma quantidade significativa de resíduos todos os dias, que precisam ser descartados de forma correta, para garantir que eles tenham a destinação adequada, que não vão causar nenhum problema para o meio ambiente, e principalmente aqueles resíduos que têm a possibilidade de serem reciclados, possam ser reciclados da melhor maneira, sem contaminação, sem estar misturado com outros tipos de resíduos. Então, esse livro ele é um guia muito interessante para você poder descartar esses resíduos da forma correta e permitir que o ciclo de reciclagem possa acontecer aonde ele faz sentido, e também tem alguns cuidados com alguns produtos que precisam de uma atenção mais importante para não causar nenhum tipo de problema. Vamos dar uma olhada no conteúdo do livro, tá? Eu vou mostrando as principais seções desse livro aqui para você entender o que você vai encontrar. Então, na primeira parte, ele começa falando sobre reduzir resíduos, porque é óbvio que, como eu falei, a gente consome uma quantidade de produtos, a gente precisa utilizar uma série de produtos no nosso dia a dia que vão gerar resíduos, mas se nós tivermos um consumo um pouco mais consciente, se a gente souber escolher os produtos, utilizar esses produtos, dar uma destinação mais estendida para esses produtos, a gente pode reduzir a quantidade de resíduos que a gente precisa realmente descartar. E aqui ele traz algumas dicas de como você pode reduzir. Então, comprar a granel, de forma que você possa reutilizar embalagens,
ou comprar em maior quantidade para que você tenha uma menor quantidade de embalagens a ser descartadas, reutilizar o que puder ser reutilizado, né? Então, potes que possam ser reutilizados para armazenar alimentos, sacolinhas, enfim, uma série de produtos que podem ter a sua vida estendida e não ter um tempo de utilidade reduzido. Isso faz com que a gente aumente a sustentabilidade de algum desses produtos. Tá? Então, aqui está mencionando os potes, como podem ser reutilizados. Então, toda uma primeira sessão que vai até aqui, ó, nessa página, mostrando algumas dicas de como você pode reduzir. É sempre o primeiro passo, reduzir. Tá? A gente tem os 3 R's da sustentabilidade, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. E aqui exatamente ele está focando nos 2 primeiros, que é reduzir a geração de resíduos e reutilizar o que puder ser reutilizado, exatamente para que a gente possa estender a vida útil dos diversos produtos. Tá? Ele até menciona aqui alguns produtos que a gente já falou, né, embalagens, sacolinhas, mas ele menciona até aqui, ó, alguns tipos de resíduos de alimentos que podem ter a sua vida estendida, podem ser reaproveitados ainda dentro da sua casa, sem a necessidade de gerar lixo orgânico que a gente precisa depois colocar num aterro sanitário ou num lixão. Né? Então, enquanto a gente ainda não tem uma tecnologia como a do UBQ, que é o material que eu represento, já tem vídeo aqui no canal disponível aqui no Brasil, para a gente poder acabar com o lixo, os lixões aqui da nossa região. Né? O material já existe, mas a gente precisa aumentar o consumo para ter uma planta aqui no Brasil. Enquanto a gente não tem essa tecnologia, a gente pode reaproveitar alguns alimentos, como o adubo, como alguns tipos até de reforço alimentar. Então, ele traz essa dica aqui para os resíduos orgânicos. Tá? Eu acho que é muito interessante essas dicas aqui. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o BQ, que ajuda a gente a reduzir esses resíduos orgânicos e acabar com o lixo, eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo onde eu apresento esse material para você. Tá? Aí, ele vai entrar numa parte falando a respeito de separação de resíduos. Bom, legal, a gente reduziu a quantidade de resíduos gerado, mas ainda assim alguma quantidade vai ser gerada e a gente vai precisar descartar esses resíduos. E aí vem a primeira parte muito importante desse descarte, que é exatamente separar, para que a gente possa destinar esses resíduos para o que vai acontecer, para as atividades que vão acontecer depois que eles forem coletados aqui pelos serviços municipais. Tá? Então, existem algumas categorias, isso aqui é uma sugestão, é uma boa prática, é o que se tem aí de maior consenso na comunidade quando a gente fala de gerenciamento de resíduos, tá? Mas podem existir algumas diferenças, principalmente de nomenclatura, mas aqui é importante você ter pelo menos uma ideia de quais são os principais tipos, principais famílias de resíduos. Então são aqueles secos ou recicláveis, aqueles resíduos que a gente pode realmente destinar para uma coleta seletiva, podem ser destinados a cooperativas que vão fazer a separação final e reciclagem desses materiais. Resíduos orgânicos, que são os resíduos principalmente de alimentos e que vão se degradar no meio ambiente e que, enfim, tem que ter um tratamento diferenciado. Tá? Resíduos úmidos e não perigosos, então, não necessariamente restos de alimentos, mas alguns tipos de resíduos que precisam aí de um tratamento específico e podem ser reciclados em alguns casos também, e resíduos úmidos e perigosos, tá? Então, como exemplo, alguns tipos de medicamentos que a gente simplesmente não pode jogar no lixo, tá? Então, tem todos esses tipos aqui e que a gente precisa se atentar. Alguns a gente vai gerar em maior quantidade, então a gente vai ter ali um recipiente específico, outros a gente não vai gerar em tanta quantidade, mas a gente precisa sim separar e destinar adequadamente. Então aqui ele traz essas diferentes classificações, diferentes famílias de resíduos, para a gente começar a se atentar e começar a ter algum tipo de tratamento, separação específica dentro das nossas casas. Tá? Então, começar a olhar para os resíduos que a gente gera, não como tudo é resíduo, mas as diferentes categorias. Tá? Bom, depois que a gente separou e entendeu essas diferentes famílias, a gente precisa saber o que fazer com eles. E aqui ele traz um pouco de conteúdo informacional. Né? Então, a primeira parte que ele fala aqui é sobre resíduos perigosos, que não devem ser jogados no lixo. Tá? Então, ele traz exemplos aqui
e eu vou mencionar alguns, eu quero que você leia tudo aqui, mas os principais são remédios, por exemplo, não devemos jogar remédios no lixo, tá? Os remédios, eles têm princípios ativos ali que são úteis quando ingeridos da forma correta, mas se a gente joga no meio ambiente, eles podem sim contaminar água, solo e, eventualmente, você pode ter uma água contaminada por um medicamento que você vai consumir aquela água e um medicamento que você não precisa tomar e pode fazer mal. Tá? Então, medicamentos não jogar no lixo. Existem pontos de coleta, farmácias, postos de saúde, normalmente coletam medicamentos. Então, aqui tem toda uma orientação de como você descartar. Um outro exemplo são as pilhas e baterias, que também não devem ir para o lixo comum, nem para coleta seletiva e nem no lixo orgânico. Tá? Esse tipo de resíduo tem pontos de coleta específica, e normalmente em condomínios, escolas, clubes, existem pontos de coleta para pilhas e baterias que vão ser destinadas para locais onde esses resíduos vão receber o tratamento adequado. Tá? Mas foi dedicada aqui no e-book uma sessão específica para falar sobre isso, porque é muito importante a gente tratar esse tipo de resíduo de forma diferenciada. Aí tem, ok, resíduos que sim podem ser reciclados, e aqui ele lista aqueles tradicionais, que a gente vê inclusive as lixeirinhas de cores diferentes, mas que na sua casa você não precisa nem ter lixeiras de cores diferentes, você pode colocar todos num local só, desde que seguindo todas as recomendações aqui, pelo menos para que você possa, numa estação de triagem, né, numa cooperativa de triagem, separar mais finamente esses materiais. Mas quais são os principais materiais que podem ser reciclados? Os plásticos, né, as grandes famílias, plásticos, vidro, papel e metal. E no texto embaixo aqui, ele traz os tipos de produtos que você pode reciclar, que você pode colocar no recipiente destinado a produtos recicláveis. Então, garrafas, tubulação, embalagens, para você poder entender o produto para uma linguagem mais leiga. Eu não sei se isso aqui é plástico ou vidro. Talvez você não tenha um conhecimento para distinguir um do outro. Então você vê o produto, é um frasco de shampoo, legal. Eu vou colocar aqui para reciclagem. E os tipos de produtos de vidro que podem ser reciclados, então, garrafas de vidro, vidros, até mesmo alguns tipos de vidros planos, quebrados e tal, papel, diferentes tipos de papel, caderno, jornal, revista, e os tipos de metais, latas principalmente, tampinhas. Então, ele traz exemplos de produtos que podem ser reciclados dos diferentes materiais. Tá? Bom, aí vem o ponto. Legal, já sei quais são os produtos que vão ser reciclados. O que eu preciso fazer? É só jogar e colocar ali no recipiente para produtos reciclados? Não, existem alguns tipos de cuidados que você tem que ter para garantir que eles possam ser de fato reciclados. Tá? Então, um deles é a lavagem. Tá? Aí você vai me perguntar, Ricardo, é preciso lavar, principalmente materiais plásticos, uns itens de vidro, é preciso lavar para poder reciclar esses materiais? Não, o processo de reciclagem não exige que eles sejam lavados. Na fábrica de reciclagem tem um processo de lavagem. E alguns processos de reciclagem dão conta de qualquer sujeira que possa ter ali. Tá? Mas esses resíduos vão ficar armazenados algum tempo entre o descarte na sua casa e efetivamente irem para uma fábrica de reciclagem. Eles vão ficar armazenados aí na sua casa, vão ficar armazenados de repente num ponto de coleta, depois numa estação de triagem, vão ser manuseados pelos catadores, pelos operadores de esteiras de triagem de material e se eles contiverem resíduos, principalmente resíduos que podem se degradar, de alimentos, isso é um problema, porque podem ser criados ali nesse período micro-organismos, podem atrair pragas como roedores, insetos, pode inclusive gerar odores desagradáveis, o que não é interessante. Para uma lixeira que vai ficar armazenada na sua casa por 1 ou 2 dias, né, porque vai ficar gerando odor, vai atrair essas pragas para sua casa, mas principalmente para os profissionais que trabalham com reciclagem, é um ambiente que não vai ser saudável, não vai ser agradável e a gente precisa valorizar o trabalho desses profissionais. Então, a lavagem dos produtos destinados ou dos resíduos destinados à reciclagem visa garantir segurança, saúde, higiene e dignidade para os profissionais da área de reciclagem. Certo? Então é muito importante dar uma lavadinha, não precisa nada complicado. Aqui ele traz, o livro traz
algumas dicas de como fazer essa lavagem, água e sabão, só para tirar aquele resíduo realmente que pode gerar micro-organismos, odores e atrair insetos e roedores, tá certo? Então, proteger a saúde e a segurança de todo mundo. E tem mais algumas dicas aqui de recipientes, como é que você pode acondicionar esse tipo de resíduos. Sacos separados para resíduos orgânicos e para resíduos destinados à reciclagem, alguns detalhes de como acondicionar esses resíduos nos containers aqui, nos sacos, né? Então, aqui toda uma página destinada, uma seção destinada a como você fazer esse descarte do produto reciclado. Mais alguns itens que precisam de descarte especial, tá? Então, lâmpadas fluorescentes, todo o cuidado que precisa ser destinado a esse tipo de lâmpada também não pode ser jogados nos lixos, tanto do reciclável quanto do lixo comum, tá? Precisa ter um cuidado com isso daqui, é um produto perigoso. Óleo de cozinha, também, embora não seja algo que você jogue no lixo, né, o líquido, não é legal jogar e descartar também na pia da cozinha. Tem algumas recomendações aqui, em alguns lugares você tem pontos de entrega e até serviços de coleta desse tipo de óleo, então vale a pena buscar isso daí, aqui tem algumas recomendações. Pilhas e baterias, que a gente já comentou também, cuidado especial com esse tipo de produto, tá? Aqui a gente tem algumas informações a respeito das cooperativas de reciclagem, então algumas regiões algumas cidades onde não haja coleta seletiva, né, você pode, você mesmo, levar esses resíduos até cooperativas, basta você se informar, buscar onde elas estão localizadas na sua cidade, e você pode levar diretamente para lá, tá? Ou, se a sua cidade conta com processo de coleta seletiva, é importante você se atentar a datas, horários e locais onde você precisa depositar esses resíduos para que eles possam ser efetivamente coletados e destinados à reciclagem. Porque se você não ajuda também ao serviço de coleta a identificar que aquele produto lá é um produto destinado à reciclagem, ele pode simplesmente coletar aquilo lá e considerar como um resíduo comum, um lixo comum, e vai ser levado para um lixão ou para um aterro. Tá? Então aqui também traz algumas informações a respeito de como você descartar esse resíduo ou entregar esse resíduo para as cooperativas. Tá? E aí, no fim, então, uma conclusão, aí, um resumo de tudo que a gente conversou ao longo de todo esse e-book e, como sempre, também um finalzinho aqui falando a respeito do movimento Plástico Transforma, das ações, que inclusive você pode participar, né? O movimento Plástico Transforma tem várias ações concretas de limpeza de praias, coleta de resíduos nas praias, em parques, ruas, tem o programa Tampinha Legal, tem as exposições dos museus, no Museu Catavento, exposições itinerantes que acontecem em vários pontos das cidades, em vários pontos do Brasil, na verdade. Então, aqui fala um pouco a respeito do movimento para você conhecer um pouquinho mais, tá? E com isso, eu finalizo a revisão desse livro aqui, muito útil, muito importante, e de novo, compartilha com todo mundo para você poder espalhar essa informação muito importante a respeito de como descartar adequadamente os resíduos que a gente gera todo dia. Eu fico muito curioso para saber o que você achou desse conteúdo, como ele te ajudou no seu dia a dia. Então deixa um comentário, me manda uma mensagem para que a gente possa entender e aprimorar cada vez mais o nosso conteúdo e principalmente me fala a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse. Qual é o próximo e-book do Movimento Plástico Transforma que você quer que eu faça a revisão aqui? Mês que vem tem mais. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e até lá.